E aí galera, tudo bom? Charles, mais uma vez aqui, né? Estudo Bíblia Sagrada. Falando mais um pouco sobre o que a gente estava falando, né? Sobre o nome de Deus, sobre Deus e Yahuwah do Antigo Testamento não ser, certo? Jesus, Yahushua HaMashiach, né? Porque tem doutrinas, tem mundo cristão que querem embutir isso como sendo Jesus também. E isso não é verdade. Né? Yahuwah é uma coisa, Yahushua, né, é outra. Então é totalmente diferente isso, tá? E eu abordei isso um pouco, né, no primeiro vídeo, parte 1, depois no segundo vídeo, parte 2, tá? E agora esse vai ser o terceiro vídeo, parte 3, que é o último, né, que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? E é legal que esse vídeo que eu vou fazer agora, ele aborda um estudo totalmente mostrando, né, a distinção, certo, entre Deus e o Messias, tá? É totalmente diferente isso, entendeu? E também, né, o Espírito Santo, tá? E eu vou abordar isso. E isso engloba também, eu acho interessante que isso aí vai englobar um pouco em relação também à doutrina da Trindade, que realmente Trindade não existe, tá? Esse tipo de doutrina simplesmente é trechos pegados das Escrituras e criado essa doutrina, coisa que Jesus, né, Yahushua não ensina, os profetas do Antigo Testamento não ensinam, isso não tem na cultura judaica, né? Os apóstolos não ensinaram, né? Nem os cristãos depois dele, né? Essa ideia foi difundida no meio católico, tá? E aí, infelizmente, o mundo evangélico, outras denominações cristãs aderiram a isso, tá? Infelizmente é isso. Bom, e esse estudo ele vai mostrar biblicamente isso, né? E tudo biblicamente, tá? Todos os estudos que eu faço nesse canal, tudo é baseado na Bíblia, tá? Eu entendo que tem pessoas que pegam a Bíblia e abordam as suas doutrinas, só que é coisas que não tem, eles pegam trechos fora do seu contexto e querem aplicar aquilo que eles acreditam, certo? Então isso é forçar o trecho, é tu criar coisas aonde que o contexto tanto do Antigo Testamento e o Novo não aceitam, não abordam, não é válido. Entende? Então é tu criar e forçar a Escritura aquilo que tu acredita, aquilo que tu acha, certo? E esse trecho que a gente vai abordar agora, esse estudo, né, não é baseado no meu achismo, não é baseado em principalmente trechos fora do seu contexto, não é forçar os trechos, certo? Você não vai ver nada disso aqui. Você vai ver simplesmente ler os trechos e ver a harmonia que tem de todos os trechos que eu vou mostrar. Todos entram em harmonia e concordância entre eles. E bastante trechos do Novo Testamento e bastante trechos do Antigo Testamento, certo? Demonstrando que tudo que vai ser abordado aqui não vem de mim, não vem de um homem, não vem da Igreja Católica, não vem do mundo evangélico, não. Vem simplesmente do Deus único, mostrando tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento quem ele é e quem é o Filho dele. Ponto. É simples isso, né? E também o Espírito Santo, certo? Então eu espero que eu dei uma leve introdução sobre isso, tá? E vocês deixem o like também, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem o estudo, tá? E principalmente estudem, tá? E saiam desse mundo religioso, né? Não que o mundo que você, seguindo as Escrituras, você não vai ter uma congregação, você não vai ter irmãos, você não vai ter um pastor, um bispo ou um presbítero, tá? Mas pastor, bispo e presbítero é a mesma pessoa, tá? Quem separa esses cargos é o mundo evangélico, infelizmente, tá bom? Tá? Então, vamos lá, vamos começar o estudo, tá?
e vocês pegam a Bíblia de vocês, olhem os versículos, olhem os contextos, tá? Se quiser, veja o vídeo 1, 2, 3 vezes e vocês, certo, estudem e avaliem, orem ao Senhor, certo? E fiquem com aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras, né? Não que os homens e o mundo religioso ensinam, tá? Então tá, vamos lá, tá? E o número, eu botei um nome do estudo aqui que eu fiz. Esse estudo eu fiz há muito tempo, mas é bem completo e aborda bastante o que a gente vai refletir, tá? E ele vai ter várias perguntas, tá? E depois a gente vai mostrar os trechos e vai falar um pouco sobre isso, tá? Então é bem legal, tá? Mas o nome do estudo eu botei Estudo sobre Deus. Bom, diferenciando, porque aqui a gente vai ver quem é Deus, quem é o Messias e quem é o Espírito Santo, tá? Vamos lá. Então a primeira pergunta, certo? A pergunta que você se deve fazer, certo? Há um só Deus, certo? Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que há um só Deus, tá? E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele mostra que tem um único Deus. Não tem só um Deus, ele tem um único Deus. Tá? Ao contrário do mundo religioso, do paganismo, que existe vários deuses e outros deuses, certo? Beleza? Então a primeira pergunta é: há um só Deus e um único Deus, certo? Beleza? Então um trecho que eu quero abordar, que é o primeiro sobre isso, é o trecho de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6, que fala um pouco sobre isso, sobre a questão dos alimentos, sobre lá em Corinto, né, que era uma cidade bastante pagã, certo? Que era ali na Grécia, né? Então tinha bastante ídolos, deuses, tinha um templo de Zeus, certo? Né? Então era bem complicado, até a gente consegue perceber isso na carta aos Coríntios. Certo? E lá Paulo ele aborda um pouco sobre isso, porque tinha cristãos que realmente saíram desse mundo pagão, esse mundo de deuses, né? Como um exemplo, há um cristão, ele saiu do mundo da Umbanda, vamos supor, né? Do mundo da católica, vários deuses, vários santos, várias imagens, né? Então você saiu, só que aquilo ainda está na tua mente, e tu quer ainda participar dessas coisas, né? Só que tem pessoas que são firmes e outras pessoas que ainda têm isso na mente delas, né? Isso não foi apagado, essa ideia, certo? Ela acredita ainda nisso, mesmo estando no mundo cristão, né? Já convertido, tá? Então Paulo ele vai abordar sobre isso e vai falar lá no capítulo 8 de 1 Coríntios 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Sim, a gente sabe, não existe ídolos, não existe outros deuses, não existe nada. A gente que crê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Deus do Antigo Testamento, no Deus e Pai de Jesus, na Bíblia, a gente sabe que não existe outros deuses. Certo? E Paulo aborda isso. Então, não existe ídolo. Está sacrificando uma comida ali, não tem ídolo, não tem ninguém. Nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Então quando ele aborda um é no singular, é um só. A gente sabe, o 1, o 2, o 3, o 4, isso a gente aprendeu em matemática, tá? O 1 é um, certo? Então quando ele fala um, é um Deus, certo? Tá? Versículo 5. Porque ainda que, mesmo que a gente saiba disso, a gente sabe, né? Que há existir também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como quer dizer, existir, né? Muitos deuses e muitos senhores, e realmente isso, Paulo falando naquele mundo, né? Não que hoje não tenha vários deuses, vários senhores, que é na terra, que no céu tem, né? Como naquele mundo tinha também, né? Só que ele vai falar no versículo 6, todavia, quer dizer, porém, para nós,
Para nós quem? Cristãos. Né? Há existir um só Deus, só há um Deus. Apesar do mundo dizer vários deuses, vários senhores no céu, na terra, não existe. Existe um Deus. E é quem? É o Espírito Santo? É Jesus? Não, Paulo não fala isso. Ele não menciona isso. A única coisa que ele fala é um só Deus, é quem? O Pai. De quem são todas as coisas? Todas as coisas é de Deus, porque todas as coisas existem. Porque para todas as coisas são para Ele, é dele. Certo? E um só Senhor. Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus único. Né? Pelo qual o quê? São todas as coisas e nós também por Ele vivemos, né? Porque Ele é o quê? O intermediário entre Deus único, o Pai, e nós pecadores. Certo? Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados. Legal, o que ele vai falar sobre a unidade, o mesmo modo de pensar entre os irmãos. Certo? Que é o que o Evangelho, o Novo Testamento, aquilo que Cristo nos revelou. Não só Ele, mas quando o Espírito Santo veio, nos leva a essa mentalidade. Certo? Digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito. Porque o Espírito é o mesmo Espírito. Né? Lá em Porto Alegre, aqui em Bento, em Caxias, no Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo Espírito. Isso quer dizer o quê? Que a doutrina vai ser a mesma, o modo de pensar vai ser o mesmo, o ensinamento para te viver em santidade vai ser a mesma, o pensamento sobre um único Deus, um Messias, vai ser a mesma. Então isso se chama unidade, o mesmo pensamento, o modo de pensar. Porque é o Espírito que nos guia, que nos mostra. E o Espírito é o quê? A mente de Deus, o Espírito dele. Certo? Então, por quê? E qual que é a unidade? Qual é essa unidade? Há somente um corpo, uma congregação. Certo? Não existe várias igrejas evangélicas, a igreja católicas, né? Não, é um corpo. E esse corpo tem só uma cabeça, ele não tem várias cabeças. Pensa lá um corpo pensa de um jeito, aqui pensa do outro. Lá o corpo vive de um jeito, aqui vive do outro. Não. Há um Espírito. E é legal que a palavra unidade, unido, unidade. E tudo aqui é um corpo, um Espírito. Como também fosse chamado do quê? Numa só esperança. Não existe outros caminhos, não existe várias esperanças, só existe uma esperança. Da nossa vocação, há um só Senhor, que é Cristo, não é Maria, não é Santo Antônio, não é Xangô, não é Buda, não existe, é um só Senhor, que é Jesus Cristo, o Messias. Uma só fé, um só batismo. Não existe outros batismos. Existe um só batismo. E o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Então existe um só Deus de todos. Um só Pai de todos. O qual é o quê? Sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por quê? Porque Ele é Deus. E esse Deus, Ele é o Pai de todos, é o Pai sobre todos, é o Pai que age por meio de todos e o Pai que está em todos. Então é legal que a palavra Deus e Pai andam juntos. E esse Deus, e Ele é também um Pai,
Ele é o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, o Messias. Mas vamos lá. João capítulo 17, versículo 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então, olha aqui, a gente viu versículos do apóstolo Paulo. Agora a gente vai ver um versículo do próprio Jesus, do próprio Messias. Aos olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Pai, chegou a hora de eu ser morto. Então, cumpre tudo aquilo que o Senhor me disse. Que eu, me ressuscitar, não ia permitir que o meu corpo ia ser decomposto. Eu vou ser um rei. Então, é isso que ele está dizendo. Porque tudo estava escrito no Antigo Testamento. Do que ia ter que se cumprir. Então ele fala, Pai, chegou essa hora. Glorifica eu. Para que o Filho, te glorifique a ti. Porque tudo que o Filho fez é em relação ao Pai. Tudo que ele fez aqui na Terra. Tudo que ele ensinou. Tudo que ia acontecer e depois. É tudo em direção, em relação a Deus, o Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eles conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é o quê? É baseado no quê? Em conhecer a ti, Pai, né? Que é o Pai dele. Né? Aqui não tem, fui eu que botei Pai aqui. Tá? A ti, o único Deus verdadeiro. Então, as pessoas, através de Jesus, elas conhecem o Deus verdadeiro, que é o Pai dele. A ti, o único Deus verdadeiro. E reconheçam que eu vim de ti, que tu me enviaste. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é baseada em quê? Reconhecer Jesus que ele veio de Deus, do único, e reconhecer esse Deus, o único e verdadeiro, e você servir a Jesus. Porque se você reconhece que Jesus é enviado dele, você reconhece que ele é Deus e único e que Jesus veio dele. É isso. E você vai ser salvo. Você vai seguir o Senhor, você vai ser transformado. É isso, simples. Essa é a vida eterna. É baseada nisso. Certo? E é legal que Timóteo, a carta, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 7, explica o que é a vida eterna. O que é isso? Ó? E a vida eterna é esta. O quê? Que te conheçam a ti, né? O único Deus, e a Jesus Cristo como Messias, a quem tu enviaste. Né? E 1 Timóteo explica muito bem isso. E essa é a vontade de Deus. Que conheçam essa verdade. Tá? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos, gentios, cristãos, todo mundo. Presidente, rei, governador, deputado, faça oração. Por quê? Em favor de todos, reis, todos esses homens, todos os que se acham investidos de autoridade, que tem poder nas mãos, né? Que governam, que tem autoridade para prender, para matar, para perseguir, enfim. Certo? E isso para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a reverência e respeito. Então a gente tem que orar, porque a gente tem que ter liberdade para poder viver o Evangelho, para poder se transformar nesse mundo com liberdade e poder, assim, através dessa transformação, poder conceder luz para as pessoas, ter essa liberdade de poder andar, de poder professar a sua fé, tanto por palavras, por ações. E isso é bom, Deus quer isso. Versículo 13 vai dizer, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele deseja que
todos os homens sejam salvos. E aqui a palavra homens, tá? É num sentido, contexto homem e mulher, tá? Sejam salvos. E como que você é salvo? Tendo esse conhecimento, da verdade. E qual é o conhecimento da verdade? João 17:1-3 já falou isso. Reconheçam, te conheçam, a ti, o único Deus, ó Pai, verdadeiro, e a Jesus Cristo como Messias. E aqui em 1 Timóteo vai dizer isso. E chegam ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? Há um só Deus e um só mediador. No mundo há outros deuses, no mundo há outros mediadores, como Maria, como outros santos. E não existe. A verdade que Cristo nos traz, que Deus mandou Cristo trazer para nós, é nos mostrar que só existe um Deus, que é o Pai dele, e que ele é o intermediário entre o único Deus e nós pecadores. É simples isso. E essa é a verdade que salva os homens. Essa é a base da vida eterna. E aqui diz, porquanto só existe um Deus e um só mediador. E a vida eterna é esta, como João, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. É legal que Paulo ele enfatiza esse tipo de pensamento para onde Timóteo estava. Timóteo estava em Éfeso. Tá? E Timóteo ele ênfasa isso. Cristo Jesus, homem. Certo? É legal isso. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, tu tem oportunidade, te abrir uma oportunidade. Fale da salvação, fale do resgate de todos, certo? Esse é o testemunho. Para isso fui designado pregador e apóstolo, e realmente você olha Paulo nas cartas dele, em Atos dos Apóstolos, foi isso que ele pregou sempre. Um único Deus, e através desse único Deus vem um Salvador, que é o Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Tá? Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E Judas também vai falar um pouco sobre isso, tá? Judas, capítulo 1, 24-25 versículos. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso aqui? De quem que Judas está falando? Está falando de Jesus? Do Messias? Não. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso. E quem é desse aqui que ele está falando? Ele vai dizer. Para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante como ele é nosso Salvador, Deus, por um intermediário, como a gente viu em 1 Timóteo, como a gente viu em João, um só mediador, Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então a gente já viu nesses versículos, certo? Há um só Deus e um único Deus. A gente já viu, só nesses versículos. A gente já sabe disso. E quem é que é? É Jesus. É o Espírito Santo. Não é. É o Pai, Jesus Cristo. Yahuwah. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver isso agora. Quem é o Deus vivo e todo-poderoso? É Jesus? É o Espírito Santo? Não é. E os trechos vão mostrar isso. Tá? Mateus 16, versículo 13-17. E só lembrando, tá? Tem muitos no mundo evangélico, enfim, cristão, que dizem que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o Deus vivo, que Jesus é o Deus da Trindade. E pelo que a gente está vendo aqui, não é verdade isso. Isso é uma mentira. Certo? Então vamos lá. Mateus 16, versículo 13-17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos:
quem diz o povo ser? O povo ser... que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles, para os discípulos, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem? Tudo bem, o povo fala. Tem um murmurinho que diz várias coisas. Mas vocês acreditam no quê? Quem sou eu? E aí eles vão falar. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele não diz tu é Deus. Tu é o Deus vivo. Tu não vê nem isso no Antigo Testamento, você não vê isso nos profetas, você não vê nem isso no Novo Testamento. Mas quem Pedro diz que é o Deus vivo? O Pai de Jesus. O que Pedro diz que ele é? O Messias, só isso, mais nada. Isso é a base da nossa fé. Crer que Jesus é o Messias, o enviado por Deus. Só isso. A pessoa que diz que se você não acreditar que Jesus é Deus e você é um blasfemo, você é um anticristão, você não vai para o céu, você não vai ser salvo, isso é uma mentira. A pessoa não conhece a Bíblia. Certo? E muitas vezes eles usam o Evangelho de João para argumentar isso. Só que eles esquecem que o Evangelho de João foi escrito não para crer que Jesus é Deus, ou para dizer que Jesus é Deus. Não é verdade isso, porque o Evangelho de João já diz por que ele foi escrito. E ele diz que ele foi escrito para crer que Jesus é o Filho de Deus, não que ele é Deus, não que ele é o Deus vivo, encarnado, não. O Evangelho de João não mostra isso. Tá? Então Jesus desafirmou. Olha o que Jesus diz. Jesus poderia estar dizendo: olha, vocês têm um pensamento errado, porque eu sou o Messias e sou o Deus vivo, eu sou Deus também. Só que não foi isso que ele disse. Ele disse: vocês são felizes, é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Isso aqui ele está dizendo, certo? Tem muitas pessoas que acham que Deus foi na mente de Pedro. Ele profetizou. Não, Jesus não disse isso. Jesus está dizendo que esse conhecimento que Pedro tem, ele é baseado no Antigo Testamento, aquilo que ele leu no Antigo Testamento. E que as pessoas são ensinadas por Deus no Antigo Testamento a crer em Jesus. Certo? Mateus 26, 63 a 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse que provavelmente quando estava interrogando ele: eu te conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Então é legal que o próprio sacerdote aqui, ele fala duas coisas interessantes. Conjuro-te ao Deus vivo. Certo? E fala se ele é o Filho de Deus. E Jesus responde: tu já disse isso. Eu sou o Filho de Deus e eu sou o Messias. Tu já falou isso. E é legal que ele vai dizer o quê? Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Tá, mas quem que é esse Todo-Poderoso? Ele diz aqui que ele é o Filho de Deus e que ele vai estar sentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Marcos 16, 19 já fala isso. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E aqui ele fala o quê? A direita, que é a destra do Todo-Poderoso. Então quem é o Todo-Poderoso? É o Deus, não é Jesus. Tá? Lucas 22, 69 a 70. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és então o Filho de Deus?
Ele respondeu: vós dizeis que eu sou. E vocês estão falando uma verdade. Atos 2, 32 a 33, e Estevão viu isso em Atos 7, 56 a 57. Atos 2, 32 a 33 vai falar: e este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai, que é o Deus onde ele está à destra, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. É aquilo que aconteceu em Pentecostes, né? Eles falar em línguas, enfim, que é a comprovação do profeta Joel. E Atos 7, 56 e 57, que é quando Estevão foi apedrejado, ele vai dizer: mas ele está cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ah, mas tipo assim, quem é Deus? Ele está à direita, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, é uma trindade. Tipo, que confusão é essa? É muito simples o que os trechos estão dizendo. Por que tanta confusão? Por que tanta ideia, tanta distorção, tantas... Por que isso? O trecho é tão claro. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. É legal, o livro de Hebreus também vai falar alguma coisa, capítulo 1, versículo 1 a 4. Esse trecho é muito claro. A pessoa que lê esse trecho e continua com essas ideias, certo? Ela realmente não acredita no que as escrituras dizem. Simplesmente ela acredita naquilo que ela quer acreditar. Certo? Porque ela está vendo, o trecho está dizendo, as coisas estão mostrando totalmente o contrário que aquilo que é ensinado. E mesmo assim a pessoa continua acreditando. Mesmo os trechos estando ali. Parece os fariseus quando Jesus veio, né? Ele falava da escritura, eles liam tudo aquilo que Jesus falava, eles liam todo dia, mas mesmo assim eles não conseguiam ver aquilo que Jesus estava falando, aquilo que eles liam todo dia. Parece meio loucura isso, né? Meio surreal isso. Mas é isso que acontece no mundo religioso hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, que é os hebreus, enfim, né, aos patriarcas, né, e isso Deus falou avisando por meio pelos intermediários dele, né, os profetas. Esses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, o universo, tudo que Deus criou, né? Ele, que é o resplendor, ele quem? O Filho, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se o quê? À direita da majestade, assentou-se à direita do Todo-Poderoso, o Deus único, a majestade nas alturas. Olha Hebreus 8:1. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Simples. E a gente vê Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele está à destra de um Deus a quem ele serve.
Agora me dizer que tem um Deus trino? Não existe isso, né? Para de acreditar nessas coisas. Por favor, olha o que os trechos estão dizendo. Olha para as escrituras. E aqui, sobre aqueles estudos que a gente abordou, né? A primeira parte, a segunda parte, né? Agora a terceira parte. Né? Quem é o Senhor Yahuwah? E o Senhor que está à sua destra em Atos 2, 34, 35, que é referência ao quê? A Salmos 110, versículo 1. Vamos ver Atos 2, 14, 36. Que é legal que esses são os discursos que eles estão dando aos judeus na Páscoa, lá, né? Quando eles estavam lá em Pentecostes, enfim, né? Quando tinha muitos judeus, eles pregando, né? Falando sobre o Espírito, né? Que Deus estava confirmando isso ali, né? E falando do Messias, trazendo coisas do Antigo Testamento e comprovando isso. Porque eles pensavam que ia vir um rei, o Davi ia se reencarnar e ia vir um rei para reinar fisicamente. Né? Sabemos que tudo é espiritual. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então aqui ele está falando para muitas pessoas, ele está pregando lá. Certo? Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. É interessante, tá? Pedro, ele pede muita atenção. Escutem o que eu vou falar agora. Prestem atenção. Certo? E pensem nas palavras que eu vou dizer. Porque ele ia citar coisas proféticas. Certo? Não ia vir coisa da mente dele, enfim, coisas que as pessoas hoje fazem. Ah, eu sou profeta, eu falo. Não, velho, ele vai citar coisas proféticas, certo? E é legal que ele vai dizer a confirmação disso, né? Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Já era, acho, não sei se era 9 horas da manhã, eu acho. Então, tipo assim, não é de noite, é cedo, 9 horas da manhã, eu acho que é, pelo horário. Os caras vão estar bêbados. Então, um ponto, vocês já estão errados, certo? Mas o que ocorreu, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, eles não estavam nem percebendo o que Deus estava fazendo. Estava se confirmando nos olhos deles aquilo que Deus já tinha profetizado. E ele vai citar Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahuwah, que derramarei do meu espírito. O espírito de quem? De Jesus? Dos anjos? Dos profetas? Não. O espírito de Deus, dele, do Pai. O espírito é dele. E ele dá, ele capacita, ele tira. Certo? Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito. Olha a ênfase. Meu espírito. Meu espírito. Naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Claro que isso aqui que ele está dizendo no versículo 19 não é literal isso, tá? Isso é um sentido de metáfora. E é interessante que o mundo religioso hoje, principalmente o mundo evangélico, ele pega esse trecho e quer abordar isso hoje. Isso não existe isso, certo? E isso é uma coisa que Jesus está dizendo, Deus prometeu no início que ia começar o evangelho, o começo da igreja. Certo? Pessoas que pegam isso aqui e abordam isso hoje, é totalmente fora de contexto isso, certo? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahuwah. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahuwah, tá certo? Tem que entender uma coisa, tá? Esse trecho aqui também é citado em outro contexto, tá? Eu não sei se é em Romanos ou em Hebreus, não me lembro, tá? Que
invocar não é um nome do... Lá está Senhor, daí uns acham o Senhor Jesus, porque ele é Senhor. Não, quando se fala, acontecerá que todo aquele que invocar o nome aqui, Senhor, não é Jesus, é sempre o Deus único e verdadeiro, Yahuwah, certo? Por quê? Por intermédio de Jesus, de Yahushua HaMashiach, quando a gente vai por ele, a gente está invocando quem? Deus, porque ele é o quê? Um intermediário. Então, o Messias, o Yahushua, ele não é o início e o fim das coisas. Ele é um intermediário para a gente ir naquele que é o fim. A gente ir a Deus. Porque pelo Messias a gente está invocando quem? O Deus Todo-Poderoso. Certo? E versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. É legal que ele chama a atenção de novo. Olha o que eu vou dizer. Escuta, atenta pelas palavras que eu estou dizendo. Certo? É muito interessante essa palavra que ele está dizendo, Pedro. Ele vai falar de Jesus. É muito interessante isso, certo? Não esquece isso. É importante isso. Jesus, o Nazareno. Jesus da cidade de Nazaré. Aquele lá de Nazaré, lá daquela cidade lá que não tem ninguém, não sai nada, não tem nada de bom lá. Varão, ele vai dizer homem, aprovado por Deus. Não pelos líderes religiosos, não pelos fariseus, pelo sinédrio. Aprovado por Deus. E é legal que vocês sabem que ele é aprovado por Deus. Por quê? Porque com muitos milagres, prodígios e sinais. Porque não tem como ele fazer tudo que ele fez se ele não era um homem santo. Um homem que obedecia a Deus. Porque Deus usava ele. Os quais, e é interessante isso que ele vai dizer, o próprio Deus realizou. Então, não foi Jesus que realizou, por ele ser poderoso. Muitos dizem, ele fazia milagres, ele curava porque ele era Deus. Não. Nada vinha dele, nada. Tudo que ele ensinava não era dele. Nada. Pedro é o apóstolo, Pedro está testemunhando isso, está falando. Olha o que ele disse. O homem aprovado por Deus, Jesus. Por quê? Com milagres e prodígios e sinais. Que ele fazia? Não. Deus fazia. Por intermédio dele. E tem muitos cristãos que dizem, mas Jesus, ele era Deus sim, ele curava o paralítico, ele ressuscitava. Só que esse cara, ele não lê esse trecho. Sabe? Como é que pode tu falar isso e tu negligenciar esse trecho? O trecho está dizendo que Deus fez isso, não Jesus. Tá? Isso é muito claro isso. Tá? Como vós mesmos sabeis, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, Deus fez tudo por intermédio dele, Deus entregou ele, Deus ressuscitou ele. Então, foi tudo Deus. O que Jesus fez? Jesus obedeceu ele, cumpriu uma missão. Esse era o papel dele. Foi isso que ele falou. Eu vim aqui completar uma missão que meu pai me deu. É simples isso. Só que o problema disso, sabe o que é? Esse tipo de ideia no mundo. As ideias, a filosofia, um monte de doutrinas que não vêm da Bíblia. Certo? Vós mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Não foi Cristo que ressuscitou por ele mesmo. Quem ressuscitou ele foi Deus, rompendo os agrilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas não fosse retido por ela por quê? Porque ele era Deus? Não. Agora, é interessante que Pedro, ele vai citar um salmo.
mostrando por que os agrilhões não podiam, a morte não poderia ficar com ele lá. Porque Deus já tinha dito que ele não ia ficar lá. Então ele vai citar agora, ó, legal, ó. Olha só, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que a morte ficasse com ele, que ele ia ficar morto. Por quê? Porque Deus já tinha profetizado que ele não ia ficar. Diante de mim via sempre Yahuwá. E aqui é o pai de Jesus. Então Jesus está dizendo o quê? Eu via sempre o meu pai. Eu via sempre Yahuwá, o meu Deus, o meu pai. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Por que esperança? Porque meu corpo não vai ficar lá. Olha esse trecho, que é Salmo 16, versículo 8 a 11. Tá? Vocês leiam bastante Atos, leiam os testemunhos de Pedro, Estevão, do qual eles dão para os judeus. É muito importante isso. O meu coração e a minha língua exultou, a minha própria carne repousará em segurança, a minha alma na morte. Porque não deixarás a minha alma na morte, o meu corpo, a minha alma, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, o meu corpo seja corrompido, seja decomposto. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua esperança, quer dizer, na tua presença. Salmos 16, versículo 8 a 11. E olha o que Pedro vai dizer referente, ele já falou referente a Joel, agora ele vai falar referente a Salmo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. Então esse trecho aqui que é de Davi, não é referente a ele, que ele vai ressuscitar, que ele vai vir, não é dele. Por quê? Porque ele está morto e o túmulo dele está lá ainda. Olha só o que Pedro está dizendo, meu. Abre os olhos de vocês, deixa de... Leiam as escrituras, param com essas ideias. Irmãos, sejam permitidos dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. Olha só, ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, ele sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição do Messias, de Jesus, a quem foi deixado na morte. Nem o seu corpo experimentou corrupção, não foi deixado na morte, o seu corpo não teve decomposição. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse Yahuwá ao meu Senhor, o Messias, o Cristo, Filho, assenta-te à minha direita. É interessante esse trecho, tá? Versículo 35, até, ele é um sentido de tempo limitado. Tá? Até quer dizer até um ponto, depois não existe mais, certo? Então, pega esse até, tá? Grava isso. Tá? Então, assenta-te à minha direita, até. Então, quando Cristo ele vai reinar à direita de Deus, ele só vai reinar por um tempo. Até quando? Quanto que é esse tempo? Até quanto? Porque vai ter que se cumprir uma coisa. Depois, ele não vai estar mais à direita de Deus. É isso que o trecho está dizendo. E ele vai dizer, até o quê? Até o tempo que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Depois que isso aqui, os inimigos estiverem estrados dos teus pés, Cristo não vai estar mais à destra de Deus. Ele não vai estar mais como rei. E é interessante que 1 Coríntios 15 vai falar isso aqui, ó. Estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, que é
né? Governante, príncipe, mestre, e Cristo, ungido, consagrado, rei. Tá? Então, Cristo vai reinar para sempre à destra de Deus o Pai? Tem muitos que acreditam nisso. Como muitos acreditam na Trindade, acreditam em outros monte de coisa, como acreditam que Jesus vai ser rei para sempre. Que Jesus vai ter um reino e ele vai ser rei ali e vai reinar aqui na Terra também, vai ter um reino físico aqui. Tem um monte de gente que acredita nisso. Mas isso é verdade? Isso vem das Escrituras? Vem do contexto das Escrituras? Vem daquilo que espiritualmente Deus ensina? Não vem. Simplesmente é distorção de trechos, certo? Gravem o que eu falei aqui, ó, versículo 35, tá? Que é o Salmo 110. Então tem um tempo que Jesus vai reinar, a destra de Deus. Depois não vai reinar mais. E é isso que eu estou fazendo a pergunta. Cristo vai reinar para sempre a destra de Deus? Será que ele vai ou não? Mateus 22, 41 e 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Messias? De quem ele é filho? Responderam eles: de Davi? Por quê? Se ele é descendente, ele tem que ser da tribo de Davi. Tem que vir de Davi, da descendência dele. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, chamou-lhe Senhor, dizendo: disse Yahuá ao meu Senhor, o Messias: filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? É legal isso, tem muita pessoa que não explica esse trecho e nem entende o que esse trecho está dizendo. E é tudo isso que eu estou falando. Jesus, ele mesmo explica o que eu estou dizendo. Ele mesmo fala as ideias que as pessoas têm hoje, aquilo que as pessoas acreditam hoje. Ele fala, certo? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Hebreus 10, 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, coisa que a gente já viu e a gente já sabe. Olha o que o livro de Hebreus vai explicar. Aguardando, esperando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Então, olha aqui, aguardando até um tempo. A destra de Deus. Sentou-se à destra de Deus, aguardando até um tempo, até se concretizar os inimigos. Até isso acontecer, certo? Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, o quê? Dentre os mortos, porque ele morreu, foi o primeiro a morrer pela fé, né, e ressuscitar. Para que em todas as coisas seja ele o quê? A plenitude, a primazia. Mas isso aconteceu por quê? Se Cristo veio completar uma missão, essa missão é de quem? Quem que deu essa ordem? Quem planejou isso? Ele vai dizer agora, porque foi da vontade de Deus, do Pai dele, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue que ele derramou na cruz, por meio dele, de Cristo, do Messias, reconciliou-se com Deus, o Pai, né, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Esse é o plano. Isso era a missão. Só que isso tem um tempo, certo? Ato 3:21. É necessário que... olha esse trecho. 3:21. É necessário que ele permaneça no céu até... Tem um limite.
E chega o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como há muito tempo falou por meio dos seus profetas. 1 Coríntios 15, versículo 20 a 28. Isso aqui é muito revelador, tudo que a gente está falando. Certo? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui o contexto é que infelizmente estava vindo ideias que não existia ressurreição. Certo? Então, se não existe ressurreição, a tua fé é vã, tu tá aí seguindo uma coisa que é mentirosa, você está sendo enganado. Certo? E que ninguém ressuscitou nada e tá todo mundo ferrado. E tu continua com teus pecados e tu vai morrer com teus pecados. Essa é a realidade. Só que daí Paulo ele refuta isso. E ele vai falar. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro daqueles que morreram pela fé e ressuscitou. Então ele é o primeiro. Por isso que ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Certo? Visto que a morte veio por um homem, que é o pecado físico, né, e também espiritual em relação a Deus, enfim, né? Por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Então, por um homem veio a morte e por um outro veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão ressuscitados. Quer dizer que vivificados quer dizer ressuscitados, como Cristo ressuscitou. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro, né? Ele foi o primeiro, né? Que ele é o autor e consumador da fé, ele foi o primeiro. Né? Depois vai vir o quê? Os primeiros, né? As primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o quê? Fim. Quando ele entregar o quê? O reino. Então Cristo ele é rei de uma coisa. É aquilo que a gente falou. Então ele é um rei, ele está lá, só que vai ter um tempo que ele vai deixar de ser rei. Ele vai entregar esse reino. Certo? Então, tudo isso que a gente está falando, as coisas estão se conectando. O trecho está dizendo isso. Ele entregará o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e o poder, que é aquilo que o trecho está dizendo. Todos os inimigos estar debaixo dos seus pés. Ponto, acabou. Não tem mais reino. Ele vai servir ao Pai junto com a gente. É isso. Porque convém que ele reine até. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é quem? É a morte. Então, quando isso acontecer, vai ser quando? Quando todo mundo ser ressuscitado. Todos ressuscitados, todo mundo. Então, as pessoas vivas não vão morrer e os que estão mortos vão ressuscitar. Todos estão vivos. Então, a morte não vai ter mais poder em ninguém. Ninguém vai mais morrer. Então, isso acabou o poder do pecado. Não existe mais. É isso que o trecho está dizendo. Porque a morte só tem poder por causa do pecado. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então Deus não está sujeito a Jesus. Mas as outras coisas sim, Deus não. Porque foi Deus que sujeitou a eles. Então, quando tu sujeita alguma coisa para alguém, é tu que tem, tu é dono disso. Tu tem autoridade sobre isso, porque é teu. Simplesmente tu só deu para alguém. Não deu no sentido é teu, né? Mas sujeitou a pessoa. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará a Deus, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. O Verbo era Deus.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por... Você tem que engravar isso. Em intermédio. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, que nem dizem, né? Muitos creem, acho que é testemunho de Jeová, não sei, dizem, Deus vai vir morar aqui com a gente, Deus vai vir no mundo. Deus nunca vai fazer isso. Ninguém viu a Deus, ninguém nunca vai ver Deus. Não tem como. Certo? Então Deus precisa fazer o quê? Para ter contato com a criação dele? Intermediários. Anjos. Deus usou até um jumento para falar com Balaão, um intermediário. Deus usou os profetas. Deus usou Jesus. Então Deus usa intermediário. Por quê? Porque Deus não pode estar aqui. Deus é um Deus fogo consumidor. Deus é extraordinário, é muito maior que a gente pode imaginar. O poder dele, a santidade dele, a glória dele. Então como é que ele pode estar num lugar? Ele tem que estar num lugar onde aquilo suporta ele. Certo? Ninguém, homem, ser humano, qualquer um, jamais viu a Deus. Mas agora, o Filho único que está no seio do Pai é quem revelou. Então, Deus se revelou por alguém que conhece Ele. Porque Deus falou para ele, revelou para ele, disse para ele, conhece Ele. Tem a mente de Deus. Quem é o Espírito Santo? João 4, 20 e 26. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, a gente não adora Jesus. Muitos dizem que a gente adora Jesus, tem que adorar Jesus. Não. Jesus está dizendo o quê? Vai haver um tempo que a gente só vai adorar a Deus. E isso é por quê? Em espírito. A gente, sendo guiado por Jesus, a gente vive em espírito e assim a gente adora em espírito. Mas a Jesus? Ao Espírito Santo? Não. Ao Pai? Só isso. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos os que conhecemos, porque a salvação vem o quê? Dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aqui não está escrito adorar Jesus, adorar o Espírito Santo. Aqui está escrito adorar o Pai. Ponto final, acabou a história. Em que? Espírito em verdade. Porque são estes o que o Pai procura. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então as pessoas que realmente estão com Deus e servem a Deus são aqueles que estão no Messias, deixando Ele ser o Senhor da sua vida. E daí faz você viver em espírito e em verdade. E aí você vai ser o verdadeiro adorador que serve a Deus. Sem isso, você está numa religião vã e não está servindo a ninguém. Essa é a realidade. Que o Pai procura. Deus... E é legal isso, versículo 24, ele dá ênfase a isso. Deus é Espírito. Então como é que você pode servir em carne, coisas carnais, a um ser que é espiritual? É diferente. Então você, para servir no ser espiritual, vocês têm que ser espiritual. Coisas espirituais. Certo? E importa que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Por quê? Porque Deus é Espírito. Simples isso. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o ungido, né? Cristo, Messias é ungido, é a mesma coisa. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus: eu sou o Messias, aquele que está falando contigo. Mateus 12, 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem ele a público. Quer dizer, ele não queria
popularidade. Acho que é isso a palavra, né? Porque ele queria que Deus fosse para Deus. Deus fosse o alvo das pessoas, não ele. Certo? E por quê? Porque ele estava encaminhando as pessoas para Deus. Certo? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito. Espírito de quem? Do profeta, dos anjos, do Messias, de Jesus, dos profetas? Não, de Deus, Yahuwá, o pai dele, o espírito dele. Certo? O meu espírito. Então, o espírito que está em Jesus, o espírito que a gente recebe por entrar em Jesus é de Deus, não é do Messias, não é um Espírito Santo, uma pessoa física, não é de ninguém. O espírito que a gente recebe, uma vida espiritual para andar, que é a mentalidade de Deus, vem dele. Por isso que lá em eu acho que é 1 Coríntios 11, vai falar sobre a igreja lá, os níveis, né? Deus é o cabeça, depois o cabeça de Cristo é Deus, e o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. Então isso tem a mesma mentalidade, do qual a gente tem a mentalidade de Deus, porque vem dele o Espírito. Certo? E ele anunciará juízo aos gentios, não condenará nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Até é interessante isso, que a gente já abordou isso, que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Esse trecho aqui, que é versículo 22, versículo 20, está falando das pessoas que o Messias ia pegar. Ele ia pegar pessoas destruídas, pessoas totalmente no pecado, pela sociedade, pelas religiões do mundo religioso daquela época. Ele ia pegar pessoas assim, quase ao ponto de serem por um pouco assim apagadas, quebradas. Mas Jesus consegue restaurar elas. Marcos 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem as vozes e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. É interessante que vocês peguem os trechos em grego, e é legal lá que muitas vezes esses trechos, onde diz Espírito Santo, eles não põem nas escrituras de hoje, não sei por que fazem isso, tá? Mas lá diz Espírito do Santo, certo? Então todos os trechos que falam Espírito Santo, não é todos, tem alguns, acho que bastantes, que falam Espírito do Santo, se referindo que esse Espírito é de alguém, certo? Porque quando tu lê Espírito Santo, tu vê uma pessoa como se fosse um ser individual, ele é ele próprio. Não. Ele é o Espírito de alguém, é o Espírito do Santo. Mas do Santo de quem? De Deus, certo? Então vocês pegam os trechos em grego e olhem lá que vocês vão ver que no meio dessa palavra aqui vai ter uma letra grega que é do, que é a palavra do. Lucas 12, 15 a 21. Quando vos levarem, que se referem aos evangelhos ao mesmo sentido do que Cristo quer falar com os discípulos, né? Quando ele estiver na frente das pessoas, enfim, que eles vão falar. Quando vos levarem às sinagogas perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito do Santo, tá?
vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, porque o Espírito Santo, como não fosse um sentido, um espírito individual, ele vai te ensinar as coisas. Não, ele não é um espírito individual. Até porque esse Espírito é o Espírito de Deus. Então não é o Espírito Santo que está te ensinando, é um Espírito de Deus que está te ensinando. Certo? E aqui o trecho de Mateus vai deixar isso muito claro. Tá? Mateus 10, 19 a 20. E é os mesmos trechos, tá? E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por vós. Então não é um Espírito individual, é o Espírito Santo como individual está falando ali. Não, é o Espírito do vosso Pai, é o Espírito de Deus. Beleza? Então aqui já quebra toda a ideia de trindade, de espírito individual, certo? Espera aí que eu vou botar o carregador da bateria, tá? Vamos lá. Tá. E agora a gente vai para uma outra polêmica. Tem pessoas que pegam esse trecho também, eu e o Pai somos um, como dizendo, viu, ó. Lá em João fala, né, que Jesus falou, Pai somos um, viu? Ali prova que ele é Deus um com o Pai. Só que o trecho não quer dizer isso. Quando ele fala isso. Sabe, as pessoas pegam os trechos da Bíblia, fazem umas distorção, umas coisas assim que é absurda. Certo? João 10, 22 a 38. Sabe, vocês pegam esse trecho, tá? E olham o contexto dele. Esse contexto que Jesus está falando, ele está falando de comunhão, que ele tem comunhão com alguém. Mas essa comunhão mostra que ele é um com o Pai. Porque eles estão o quê? Em comunhão, em sociedade. E isso através do quê? Do Espírito. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Messias, dize-nos, abre para nós, fala francamente, tu é ou não é o Messias? Fala para nós. E respondeu Jesus: eu já disse para vocês que eu sou o Messias. Só que vocês não estão acreditando. As obras que eu faço é em nome do meu Pai. Ele está fazendo e está testificando que eu sou o Messias. Se vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo, vocês estão vendo que eu estou ligado com Deus. Eu estou em comunhão com Ele. Não tem como eu fazer essas coisas se eu não estiver com Deus. É simples isso. Em comunhão com Ele. Testificam a meu respeito, mas vocês não credes, porque não são dos meus seguidores, das minhas ovelhas, certo? A mente de vocês não está naquilo que as Escrituras estão dizendo, porque se vocês fossem guiados pelas Escrituras, vocês iam crer em mim e iam saber que eu sou o Messias e estou em missão do meu Pai, eu estou em comunhão com Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, meu Pai que as me deu, é maior do que todos. Então, se Deus deu alguma coisa para o Messias, e ninguém pode tirar dele, é de Deus aquilo. Tem como tirar alguém dele? Não tem como tirar. Porque é dele, Deus deu, é dele, não tem como tirar isso dele. E ele diz, Deus, o Pai, é maior que eu. É maior que... E é interessante que ele não falou maior que eu, é maior que todos. Todos no sentido englobando Jesus também. Ele não está falando que todos, ele é a parte. Não, todos no sentido dele junto. Ele é maior de todo mundo.
e da mão do meu Pai ninguém pode tirar nada. Então aquilo que o Pai me deu, ninguém pode arrancar de mim. E isso por quê? Porque eu estou em comunhão com Ele. Aqui, ó, eu e o Pai somos um, é no sentido de comunhão, unidade. Tá? Gravem isso. Novamente pegaram os judeus as pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual destas me apedrejas? É interessante que eles nem entendem o que Jesus está falando. Eles acham que Jesus está falando no sentido que ele é Deus. Ele quer se igualar ao Pai, que ele quer se dizer Deus. Em nenhum momento Jesus está dizendo isso. Eles fazem isso e querer apedrejar e querer dizer que Jesus é Deus pela má interpretação daquilo que eles estão entendendo, porque eles não conhecem as Escrituras. Então eles estão fazendo uma totalmente distorção do que Jesus está dizendo. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por quais pedras? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa de blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Esse trecho é a maior comprovação que Jesus fala: Eu não sou Deus. Se a pessoa lê esse trecho e entende o que Jesus está dizendo, e o que os judeus estão acusando ele, e o próprio Jesus diz: Eu não sou Deus, como é que tu pode dizer que Jesus é Deus? Quer igualar Jesus a Deus? Quer dizer que é uma trindade? Se nesse trecho Jesus está indo totalmente dizendo: Olha, vocês estão me acusando que eu estou dizendo que eu sou Deus, e eu não sou. É isso que ele está dizendo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? E muitas pessoas não leem esse trecho, distorcem esse trecho. E aqui Jesus ele cita esse salmo por quê? Porque Deus ele citou esse salmo porque lá nesse salmo Deus fala que os juízes, que era no tempo dos juízes, eles governavam o povo. E os juízes eles eram os intermediários entre Deus e o povo. Então eles eram como se fossem deuses. Como Moisés foi. Moisés também era um deus. Deus chama ele de Deus. Entre Arão e o povo. Como Jesus foi a mesma coisa. Agora, Moisés é Deus? Jesus é Deus? Não! Deus consagrou, ele é um intermediário, como se fosse o próprio Deus ali. Mas ele é o Deus? Não é. E é legal que esse trecho comprova isso. Essa acusação que eles estão dizendo. Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada ou desmentida, então, daquele que um pai separou, que a santificou, quer dizer, separou e enviou para cá, ao mundo, como Deus separou os juízes e enviou o povo, como Deus separou Moisés e enviou o povo. Como tu pode dizer, eu blasfemo? Porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, então não precisa acreditar em mim. Mas se eu faço e não me credes, credes pelo menos naquilo que está acontecendo. Olha, eu estou fazendo umas coisas, não sou eu sou um homem. Eu estou curando, eu estou ressuscitando, eu estou fazendo. Como é que tu não vai acreditar? Pelo menos creia nisso. Não precisa crer em mim, não precisa acreditar, o Jesus de Nazaré. Mas creia nas coisas que estão acontecendo. Você está vendo? Deus está fazendo. E é isso que Jesus fala. Não me credes? Credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu estou em comunhão. Eu não faço nada por mim mesmo. É isso que Jesus sempre falou. E eu vou falar uma coisa do Espírito aqui que é legal também, tá? Unidade, ela é feita pelo quê? Pela comunhão do mesmo Espírito. E eu quero que vocês olhem essas palavras. Com e do. Tá? Com e do é diferente quando elas são aplicadas. Unidade pela comunhão do mesmo Espírito. Então tu precisa ter a comunhão através de uma coisa.
Então, como é que tu pode ter comunhão com uma coisa que é intermediária? Ela só é um intermédio. Tu vai ter comunhão com uma outra coisa. Olha só. E nós cristãos, pela comunhão do Espírito, temos comunhão com o Pai e com o Filho. E uns com os outros cristãos. A gente não tem comunhão com o Espírito. Porque a nossa comunhão vem do Espírito. Certo? Então, assim somos nós com eles. Um. Então, a gente tendo a comunhão do Espírito, que é entre a gente tem comunhão um com os outros, que é o quê? Tendo a mesma mentalidade, o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar, a mesma vida. Isso nos faz o quê? Ter comunhão. Ter unidade. Porque pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma, vivemos da mesma forma. Isso se chama unidade. Então por isso que Jesus falou, ele é um. E nós também somos, um com o Pai, um com o Filho, um com os outros irmãos. Nós somos um só, unidos. Por quê? Temos o mesmo Espírito. E é interessante Gálatas, olha só, Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé no Messias, em Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, né? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, não tem diferença, não existe mais preto, branco, roxo, asiático, judeu, polonês, brasileiro. Não existe mais isso. Não existe mais essas diferenças, porque é unidade. Nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. João 17, 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A unidade vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo Espírito, ter a mente, o mesmo, torna um, comunhão, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Aquele que falou, eu, Pai, somos um. Eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que ele está dizendo? Que o Pai, o Filho e nós cristãos somos um. Então, aquilo que Jesus disse, eu e o Pai somos um, é porque ele é Deus? Então a gente é Deus também. Porque a gente também é um com o Pai, é um com o Filho. É a mesma coisa? Só que não é isso que o trecho quer dizer. Jesus disse que ele é um com o Pai pela comunhão. Isto mostra porque o Pai usa ele, porque acontece as coisas com ele. Mostra que a gente cristão é um com Deus, com Jesus, por causa da nossa vida santa, da nossa vida justificada. Isso mostra a comunhão, a unidade. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito do Santo sejam com todos vós. Comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito. Certo? Gravem isso. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas de afetos e misericórdias. 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, como a gente, mantenhamos o quê? Comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. E com o Espírito Santo? Não tem comunhão com o Espírito Santo. Não existe comunhão. Porque a nossa comunhão com o Pai e com Jesus é do Espírito Santo. Então, a nossa comunhão é só com o Pai e com o Filho. E com os outros cristãos. Certo? Então, nossa comunhão com o Pai e com o Filho é porque temos comunhão do mesmo Espírito. Presta atenção nas palavras. Com e do.
dos textos mencionados. Nossa comunhão com o Pai e com o Filho é porque temos comunhão do mesmo Espírito, da mesma mentalidade, do mesmo caráter, do mesmo ser. Que é de quem? De Deus. Simples isso. Então acabou nosso estudo aqui, tá? Peço que vocês tenham gostado. Vocês estudem, peguem esses trechos, olhem, certo? E que Deus possa abençoar o estudo de vocês, e vocês venham chegar a uma mentalidade e seguir isso, né? O que os trechos dizem, e sair dessa corrupção desse mundo, dessas ideologias, dessas doutrinas, dessas ideias que totalmente distorcem as escrituras e nos levam para longe de Deus. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, deixa o like e compartilhem, se inscrevam no canal. Tá bom? Deus abençoe. Um abração. Valeu. Até o próximo estudo.